Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso gratuito de História do Brasil para o CACD, do preparatório CACD. A gente vai agora começar a nossa quarta aula sobre regência, tá? É um pouquinho rapidinho do projeto. A gente tem aulas gratuitas no YouTube, é um curso introdutório preparatório, não tem o objetivo de substituir os cursos dados por professores, mas busca auxiliar os alunos, ok? A gente também trabalha com produção de apostilas por valor social, elas são vendidas, tá? Nelas você vai encontrar uma bibliografia, a bibliografia também vai estar aqui. Você vai encontrar o conteúdo, né, a parte teórica da aula, muito bem delimitado, esclarecido. Questão de TPS com gabarito comentado, simulado inédito no formato do TPS com gabarito comentado, e uma proposta de questão discursiva com padrão de resposta nos moldes da prova. E assim, pessoal, só dando um aviso, eu estou meio gripada, então eu vou ter que fazer algumas pausas, talvez as aulas sejam um pouco mais curtas, tá? E eu fique fungando, peço desculpas, eu vou tentar pausar sempre que for necessário para não atrapalhar vocês. Vamos ali para a aula. Esse aqui é um pouquinho de como é a apostila por dentro, tá? Tem a bibliografia, o texto corrido e a questão aqui, com o gabarito comentado. O gabarito é bem extenso, tá? E ele referencia as páginas em que cada assunto está. A gente já tem 6 apostilas que vão até segundo reinado. Vocês podem comprar, o link está na descrição, ok? Na aula de hoje a gente vai ver as bibliografias. Vamos falar um pouquinho do conteúdo da aula, tá? Que está de acordo com os tópicos do edital, sobre o debate de centralização e descentralização, o ato adicional de 1834, as revoltas provinciais e a dimensão externa da regência. E vamos resolver depois 5 questões do TPS com gabarito comentado. Os livros que estão aqui, eu li eles, tá, pessoal? Eu li eles por inteiro, a maioria. Alguns, se eu não me engano, História do Brasil na Samba, eu li alguns capítulos, mas de resto eu li eles por inteiro. E é o seguinte, livros que eu recomendo são os principais: História das Relações Internacionais do Brasil, principalmente para quem está começando agora. Tem questão do TPS, que é copiada e colada daqui. História do Brasil, Boris Fausto, já falei várias vezes. É obrigatória a leitura, na minha opinião. Questões de TPS copiadas e coladas. A Diplomacia na Constituição do Brasil é um livro muito bom para você ler. Pode não ler todos os capítulos, mas temas que caem em política externa, recomendo ler aqui, ok? Brasil, uma biografia também, é um livro que tem questões copiadas e coladas do TPS, eu recomendo. História do Brasil na Ação é ótimo para aprofundar temas específicos que você não tem achado em outra bibliografia, outra atividade, como questão econômica, cultural, de população e de sociedade, ajuda demais. Esse aqui eu recomendo, principalmente para quem está começando, mas ele faz parte da coleção Diplomata, não é o mais completo que tem, tá? E esse específico eu li, mas eu não diria que você tem que ler para entender a cabanagem. Os outros livros de história do Brasil já explicam bem o que é a cabanagem, o que foi, né? Tá? Então vamos começar com a questão interna do debate de centralização. A gente teve o início do período regencial em 1831, depois da abdicação de Dom Pedro I, e considerando que na época Dom Pedro II só tinha 5 anos, ele ainda não conseguia governar, então ele teve que ficar ali à espera até que chegasse na idade de poder governar. Nesse período, o Brasil estava passando por muitas dificuldades em questão de lidar com a unidade nacional. Era um país de dimensões continentais que tinha acabado de sair do estágio de colônia em 1815. Então era um país assim que estava lidando já com certa autonomia administrativa mais intensa a partir desse ano. Em 1822 declarou a independência, teve um governo de menos de 10 anos, que foi um governo instável e cuja consolidação também não foi tão estável assim, porque a gente teve confrontos e conflitos para assegurar a independência, né?
E as províncias, elas muitas vezes estavam mais conectadas às demandas da coroa do que às demandas do mercado interno, às demandas de Portugal, do que às demandas da corte no Rio de Janeiro, ok? Então elas estavam demandando agora autonomia. E uma coisa que influenciou isso foi um conflito entre centralização no Rio de Janeiro e o federalismo ou a descentralização. O melhor termo é descentralização, mas a gente vê aqui um princípio de luta federalista, tá? Similar ao que a gente viu nos Estados Unidos, que lá foi concretizado desde cedo. Aqui só foi concretizado no fim do Segundo Reinado, ok? Um exemplo desses projetos políticos díspares são as províncias de Pernambuco e da Bahia, que eles conseguiam sustentar os projetos autonomistas deles. Só que no final desse período, apesar de ter havido iniciativas liberais e, consequentemente, descentralizadoras, o que prevaleceu foi o modelo monárquico unitário, e ele ganhou grande força durante o Segundo Reinado. Nós vamos ver isso na aula de Segundo Reinado com mais profundidade, mas aqui a gente tem uma introdução a essa recentralização, não sei se é assim que se fala, não sei se está certo, mas a centralização retomada com o regresso a partir de 1837, tá? O governo regencial, uma coisa que é importante saber, o início da regência foi sob, não digo nem hegemonia, mas sobre primazia liberal, especificamente dos liberais moderados, ok? E eles tinham um projeto de descentralização e eles estavam ali respondendo ao movimento conservador, que era mais ligado a Dom Pedro I, que queria manter o poder centralizado na corte, o poder unitário. Como Dom Pedro recebeu muita crítica interna e renunciou, o projeto conservador da época de Dom Pedro falhou, quebrou. Então, o conservadorismo ele foi uma minoria no período regencial até 1837. Nesse processo, a gente teve alguns eventos muito importantes, como a Constituição de Pouso Alegre, acho que a gente vai ver, e também o Ato Adicional de 1834, que representou o auge do projeto de descentralização, tá? Só que a partir de 1824, a gente também teve que lidar com muitas revoltas provinciais. E isso causou um entendimento de que a descentralização causava instabilidade. Mas, na verdade, o que acontecia não era necessariamente isso, mas que a descentralização levava a um maior aumento da influência das oligarquias locais e elas acabavam competindo pelo poder. Isso aqui, gente, cai no TPS, cai na segunda fase, ok? É, assim, um tema real e necessário, que vocês saibam. E considerando isso, a gente teve a renúncia do padre Feijó, ele foi o regente uno. A gente vai entender o que é isso de regência já já, e quais foram as regências trinas e unas, eu vou falar de cada uma delas. E ele renuncia, e aí com a renúncia dele dá-se início ao processo de regresso conservador, em que o projeto de descentralização perde força e aumenta agora o processo de centralização política, tá? A gente tem a lei interpretativa do ato adicional, que retira poderes das assembleias constituintes, das assembleias provinciais, perdão, e diminui os poderes das províncias e os poderes regionais, ok? Isso aqui, gente, é uma introdução, a gente vai ver com mais detalhes durante a aula, mas é uma coisa que o candidato CACDista tem que entender. E parece complexo entender o que tem a ver centralização, descentralização, conservadores e liberais. E como eu não tive acesso a cursos de história do Brasil, tudo que eu fiz foi ler. Gente, para eu entender isso, demorou bastante tempo, ok? Mas agora eu posso falar que eu entendo, graças a Deus. E, inclusive, caiu no TPS uma questão... No TPS não, na segunda fase de 2026, uma questão discursiva sobre isso. Uma questão inteira para a gente entender o que foi o ato adicional, o que foi esse processo de descentralização, seguido pelo processo do regresso conservador, ok? Tá.
O governo regencial, ele foi exercido por 4 regências. 2 regências trinas, ou seja, comandadas por 3 pessoas, e 2 regências unas. A primeira regência trina era uma regência provisória, a segunda regência trina aprovou o ato adicional, aí a regência una foi a primeira liderada pelo Feijó, e a última, eu não lembro por quem foi, me esqueci o nome agora, mas a gente vai ver aqui no texto e já foi com uma abordagem mais conservadora, tá? Um problema que o período residencial passou foi do enfraquecimento da legitimidade do governo central, porque não havia mais a figura de um rei. Então, o que ditava que aquele povo podia estar mandando no resto do país, né? A sociedade, as províncias ficaram assim, sem entender o porquê que agora uma corte estabelecida ali no Rio de Janeiro poderia tomar decisões concernentes a províncias que estavam longe, que não tinham conexões com a corte e que não conheciam a realidade regional, tá? E isso criou grandes tensões entre a corte, que estava centralizada no Rio de Janeiro, e as províncias, que estavam no resto do Brasil, ok? Então, a gente teve um fortalecimento de ideias federalistas e republicanas até, tá? E o debate político ele foi muito rico durante o período regencial. O período regencial é o meu período favorito de estudar, justamente porque aqui a gente vê que há uma efervescência de ideias e uma pluralidade política muito interessante, e você acaba tendo que, para poder entender o período regencial, ter que entender quais que eram as abordagens do sistema político da época, senão você não vai entender verdadeiramente o que era o período regencial. Então, você tem que entender o que era a abordagem centralizadora, descentralizadora, liberal, conservadora, o Partido Brasileiro, o Partido Português, que o Partido Português findou com a morte de Dom Pedro I lá em Portugal, em 1834. Então, assim, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e é muito interessante, na minha opinião, né? Tem gente que não gosta, mas eu adoro. Houve, nessa época, muitas revoltas provinciais, cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha, e elas, tipo assim, eram prova de que havia contestação ao centralismo imperial. Todas elas foram revoltas regionais com amplo caráter regional em defesa de objetivos ligados à história daquela província, tá? Com influências marcadamente regionais, locais. Então, assim, não houve um movimento que, por exemplo, buscasse a emancipação de todo o Brasil. Não havia essa noção ainda, como a gente tem hoje, Brasil como uma figura unitária em que qualquer pessoa que nasce em qualquer lugar do território brasileiro e acabou. Entendeu? Não. Ali, a ideia de brasilidade, ela só ganha força no fim da Guerra do Paraguai. Até lá, dos confrontos, levantes, revoltas brasileiras eram muito regionais, tá? Esses movimentos, eles não chegavam nem a rejeitar a monarquia, só que eles queriam autonomia até a maioridade de Dom Pedro. Então, tipo assim, a gente não quer que uma regência mande na gente, eles falavam, né? A gente quer independência e quando Dom Pedro chegar ao poder, a gente volta. Era uma coisa nesse nível, para vocês verem como todo esse debate era complexo, tá? E foi assim, a regência foi um dos períodos mais dinâmicos do Império, na questão dos projetos políticos. Joaquim Nabuco chama a regência de uma república provisória, e realmente a gente teve que lidar com muita atuação do parlamento, embates entre poder executivo e legislativo, embates de projetos federalistas e em busca de autonomia nas províncias, que a gente poderia até entender que seriam as demandas atualmente, né? Transplantando o problema para hoje, as demandas de cada estado ou região. Então, isso é muito legal de entender, ok? A regência trina provisória foi implantada em 1831. Isso já estava previsto na Constituição, tá? Que caso o rei abdicasse, não houvesse a possibilidade de já haver sucessão do trono, o que seria implantado era uma regência, e ela foi uma regência provisória, implantada depois da abdicação de Dom Pedro I, composta por Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vargueiro e José Joaquim Carneiro de Campos.
Esses três homens, eles não tinham, assim, politicamente falando, nada em comum. O Francisco de Lima e Silva, se eu não me engano, ele era mais ligado aos liberais e os outros dois aos conservadores, se eu não me engano. Na apostila fala certinho. E, tipo assim, já começou um negócio meio bagunçado, sabe? Meio tenso. Mas o objetivo dessa regência provisória não era governar o país, tá? Era conter essa crise da abdicação e garantir que houvesse estabilidade no império, que ele não ia se desintegrar e assegurar uma passagem de poder pacífica, tá? Então, o que que eles fizeram? Eles restituíram os ministros que Dom Pedro tinha tirado antes dele abdicar e montar um novo gabinete ali só de pessoas a favor dele. Então, eles restituíram esses ministros, convocaram a Assembleia Legislativa e concederam anistia aos presos políticos, tá? Além disso, eles expulsaram os estrangeiros suspeitos das tropas, ou seja, os remanescentes ali dos portugueses que poderiam querer restaurar Dom Pedro I, e divulgou um manifesto pedindo ali para a população, né, que houvesse ordem e falando como funcionaria o governo a partir de então, que seria uma regência até que Dom Pedro II chegasse no poder, tá? Dom Pedro II ele foi aclamado, não foi coroado ainda, aclamado é tipo ser apresentado pro povo, tá? E na época ele era tão pequeno, gente, que ele teve que subir num banquinho pra poder tipo, dar tchau pro povo da sacada, sabe? E esse ato era para mostrar para a população que a regência não era algo provisório, que o Brasil ainda tinha um rei, ele só não tinha idade para governar. Então, até o momento que ele precisasse governar, ia era para estar tudo certo, ia ter uma regência ali, sabe? E isso, essa noção de que haveria uma monarquia ainda até que meio que pendente, né? Buscava trazer estabilidade política e unidade nacional. De novo, a gente tem que lembrar que todo o contexto brasileiro também foi ditado pelo contexto regional. E qual que era o contexto regional? Era o contexto de que as repúblicas da América Hispânica tinham se desintegrado. E era tudo isso, tudo aquilo que o Brasil não queria que ocorresse, tá? O José Bonifácio, que Dom Pedro tinha até prendido e exilado, gente, foi nomeado tutor Dom Pedro II, ironicamente, e dos irmãos dele. A gente não entendeu muito bem porque isso aconteceu, né? Mas é porque ele também tinha um prestígio, querendo ou não. E o Pedrinho tava ali no Palácio São Cristóvão, meio isolado, mais assim pro interior. Ainda no Rio de Janeiro, mas assim pro interior. Estudando muito, se preparando até que ele pudesse subir ao trono. Acho que a infância dele, dedicada aos estudos, teve reflexos muito grandes na idade adulta dele, em que ele foi considerado um mecenas, né, do ensino científico. Então, a gente vai ver isso tudo em Segundo Reinado, não vou me adiantar. Dom Pedro I partiu, o pessoal falou que aquela partida dele foi uma queda do tirano, e todo esse contexto já de regência trouxe grandes instabilidades para o Brasil. A gente teve motins, revoltas, polarização política, tanto na sociedade no geral como na imprensa. Dom Pedro estava alheio a isso, não estava sabendo de nada. Ele era um símbolo, uma coisa assim estática e que representava futuramente o progresso do Brasil. Mas naquele momento o papel dele era servir como símbolo da continuidade do regime, né? Enfim, a regência foi eleita, a regência trina permanente já, depois que houve todo esse processo, né? Ela foi eleita em 1831 pela Assembleia, ela substituiu a regência provisória e ela tinha o objetivo de restaurar a estabilidade política. E esse governo foi formado por políticos moderados, com o objetivo de fortalecer o Estado, que estava no momento de fragilidade depois dos autoritarismos de Dom Pedro I, preservar a unidade nacional e equilibrar a representação regional, porque as províncias que estavam ali longe da corte queriam maior representação regional. Por exemplo, Pernambuco teve a Confederação do Equador em Pernambuco, então aquilo ali foi um grande problema, né? Além disso,
A regência trina promoveu reformas nas escolas de medicina, reorganizou o poder judiciário, instituiu o tribunal do júri. Gente, isso aqui era uma novidade, tá? A gente às vezes lê que institui o tribunal do júri e habeas corpus, eu acho que é assim que fala. E a gente pensa, normal. Não, gente, naquela época não era normal. O tribunal do júri é você escolher pessoas que vão analisar um caso e decidir. É um conceito assim até democrático de justiça. Porque antes quem decidia era um juiz, a gente não sabia se ele era parcial ou imparcial, né? Então, isso já era uma novidade bem legal, que já tinha sido, acho que já tinha sido trabalhado na Constituição de 1824, mas aqui estava efetivamente instituído. Além disso, o parlamento teve seu papel fortalecido e a gente vai ver que durante o período regencial, o parlamento ele tem proeminência até mesmo na política externa, né? A gente vê o conceito de caixa de ressonância, que ele age como um meio de expressar as demandas da sociedade do Brasil, tá? O poder moderador também teve atribuições reduzidas, porque não tinha rei para moderar, né? O rei tinha 5 anos de idade. A Guarda Nacional, a famigerada Guarda Nacional, foi criada, e isso é extremamente importante, por quê? Porque a ordem pública agora era mais controlada, e era controlada não pelo exército, que o pessoal do exército era mal pago, mal treinado, alguns eram mercenários. Era uma guarda, uma força militar sob o controle do Estado, composta por cidadãos, tá? Maiores de, se eu não me engano, 21 anos, e estava ali sob controle não só do Estado, mas das elites locais. Era um instrumento de repressão às revoltas, era um instrumento de controle social, era um instrumento de estabilidade até certo ponto, porque essas elites utilizavam a Guarda Nacional para exercer sua influência e esse favor, esse benefício foi garantido a partir da criação dela pelo governo central, ok? E houve uma divisão assim no cenário político entre os moderados, que eram os chimangos, os exaltados, que eram os jurujubas ou farroupilhas, que eram os federalistas, republicanos, etc., e os restauradores, que eram os caramurus, que eram aqueles que queriam trazer Dom Pedro I de volta, até que ele morreu e os restauradores ficaram meio que sem muito o que fazer. O padre Diogo Antônio Feijó, um grande nome dos regentes liberais, e o primeiro regente Uno, ele combatia esses restauradores, inclusive um deles era o José Bonifácio, tá? Porque ele era a favor de uma monarquia mais centralizada. Além disso, uma das iniciativas realizadas pela Regência Trina Permanente foi a publicação do Código de Processo Criminal de 1832, que estava regulando o Código Criminal do Império, que era ali de 1830, ok? E estava regulando ele, ampliou os poderes dos juízes de paz. Juízes de paz, eles tinham uma influência local, tá? Então isso aumentava a descentralização. E também com o CPC a gente teve a instituição do júri e do habeas corpus. Além disso, essas reformas todas que a gente vai ver até 1834, principalmente com o ato adicional, fortaleceram o poder das elites locais. E, tipo assim, acabou levando a impunidade, né? Que o pessoal ficava passando a mão na cabeça dos outros. E foram precedentes do ato adicional de 1834. Famigerado ato adicional, que iremos estudar mais tarde. Agora, analisando as regências unas, a primeira foi de Feijó, a segunda de Araújo Lima, isso. Sabia que era alguma coisa com o Lima, eu não estava lembrando. Gente, a cabeça da CACDista é muito confusa. À medida que vocês forem estudando e absorvendo essa lista infinita de conteúdos, vocês vão perceber que, tipo assim, tudo, com o passar do tempo, acaba se misturando. Então, é complicado, é chato, mas acontece, tá? Diogo Antônio Feijó, ele foi o primeiro regente uno, ele foi eleito, tá? E ele foi eleito após o ato adicional em 1834, porque o ato adicional transformou a regência trina em regência una. A gente vai ter um momento só para estudar o ato, mas você já tem que saber disso. E eu recomendo que vocês aprendam tudo sobre o ato adicional. Cai sem pena, tá?
E, assim, Feijó era liberal. Ele estava querendo Meu Deus, a cabeça gripada da coitada da professora, gente. Ele estava querendo descentralizar, acho que tá certo, a política, né? E aumentar a autonomia das províncias. E, assim, foi uma regência, como qualquer governo político no Brasil, que sofreu com grande oposição. E essa oposição não veio só do parlamento, veio da própria igreja. A gente teve problema com padres, com nomeação de padres, porque o Brasil tinha a religião católica como religião oficial, de acordo com o sistema de padroado, tá? Inclusive, um conflito similar a esse que a gente teve aqui na regência também foi um dos fatores que levou ao fim da monarquia, que a igreja também estava envolvida naquilo. Eita, eu acho que eu pulei um, uma coisinha. E aí, isso a gente vai estudar em segundo reinado, tá, pessoal? Assim, a regência de Feijó foi marcada pela eclosão da cabanagem e da farroupilha. Feijó foi regente de 1834 a 1837 e em 1835 eclodiu a cabanagem, que durou até 1840. E a farroupilha também eclodiu em 1835, só que durou até 1845, só foi findar no segundo reinado. Mas a gente vai estudar ela por inteiro aqui, nessa aula de regência. E no segundo reinado a gente vai fazer alguns comentários sobre a busca pela paz no fim da farroupilha em relação à política externa na região do Prata, tá? É confuso, gente, mas estudando a gente entende. Houve, na época, um sentimento muito regressista no parlamento, que enfraqueceu o governo do Feijó, e o regressismo não era nem em relação mais a Dom Pedro, que aquele já ou estava perto de morrer ou já tinha morrido, era em questão a própria política antes do ato adicional, tá? Uma política centralizada na corte. E assim, depois de muitos problemas, ele renunciou em 1837, depois de 3 anos de crise, tá? Quem foi eleito foi Pedro de Araújo Lima, tá? E foi eleito em 1837, ficou ali até o fim da regência e com ele iniciou o regresso conservador, tá? A política de Araújo Lima foi uma política de recentralização com o objetivo de fortalecer o poder central e ele criou nessa época algumas instituições muito importantes do período imperial aí, que perduraram até o fim do segundo reinado, como o Colégio Pedro II, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, essencial, que tem grande importância e foi um grande centro de pesquisas, principalmente durante o segundo reinado. Dom Pedro gostava muito desse instituto, financiou esse instituto, e a gente vai estudar isso na aula de segundo reinado, e também escola militar. Além disso, em 1840 foi lançada e foi publicada a Lei Interpretativa do Ato Adicional, que basicamente, eu não digo nem cancelava tudo que o ato adicional fez, não fez isso, não cancelou, tá? Mas que reduziu as atribuições dadas às províncias pelo ato adicional. Foi uma lei interpretativa que acabou reinterpretando muito das liberdades que foram dadas, tá? E aumentou também o controle do governo central sobre os assuntos provinciais. Apesar disso, a gente ainda teve revolta provincial, tá bom? Principalmente revolta que se iniciou depois do início da regência de Araújo Lima, como a Balaiada, que se iniciou em 1838. Ok? Analisando aqui o quadro político interno, pessoal, é bastante coisa. Estou avisando para vocês, regência e história no Brasil, no geral, é no detalhe. É uma coisa que você tem que estudar e fazer muito flashcard. Então, eu espero que aqui vocês estejam anotando tudo, lendo os slides, comprem apostilas se quiserem ter o material completo. Estamos falando aqui de apostilas no plural, com centenas de páginas e muito aprofundamento teórico e bibliográfico. É o caderno, gente, que eu uso para prova. Então, assim, tudo que eu faço, eu coloquei lá na apostila. Tudo que eu estudo, eu coloquei lá. Não tô, né, tirando nada. Então, assim, eu vou interromper essa primeira parte da aula agora e a gente vê o quadro político interno na próxima parte, tá? Até já já.